Irmão, tu já viu os lances aí do próximo reforço do Flamengo? Dá uma olhadinha. E aí, gostaram? Esse aí é o Mickey, jogador que chega na próxima terça-feira para assinar um contrato com o Flamengo. O Flamengo gastará em torno de 37 milhões de reais para contratar esse jogador que vem da segunda divisão da Inglaterra. Já, tudo sobre essa fera. Vou falar também sobre a possível saída do Juninho, que era mais uma aposta aí do José Boto, mas essa aposta a princípio não deu certo. E vamos falar também sobre o retorno dos treinamentos do Flamengo, né? Felipe Luiz comandando o nosso elenco. Gerson já não apareceu no último treino, não foi no Ninho do Urubu se despedir dos colegas. O Pulgar não apareceu também por causa da cirurgia que ele fez no quinto metatarso, mas o Pedro estava em campo, treinando a todo vapor, e a gente está se preparando para a próxima partida contra o São Paulo, lembrando que o Flamengo é o líder atual do Campeonato Brasileiro. Essas e outras você se encontra agora na Flageral TV, mas antes disso, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal Flageral, que tem tudo da base ao profissional. Isso aqui é Flamengo! E falando agora sobre mercado da bola, a mais nova aposta do José Boto é um jogador que chegará nessa próxima terça-feira para assinar um contrato com o Rubro Negro, né? Já está tudo sacramentado, o Flamengo pagará 5 milhões de euros pelo Mickey Johnston, jogador que estava no West Brom, lá da segunda divisão da Inglaterra, e chega para jogar naquela posição ali que o Michael joga, que o Cebolinha joga. Ele é um ponta esquerda, conforme vocês puderam ver nos melhores momentos que eu coloquei no começo do vídeo. Ele joga também como ponta direita, como um meia esquerda, mas é aquela filosofia do José Boto, né? O José Boto, diferentemente da última diretoria, ele foca em contratar jogadores mais baratos, com menos nome no mercado, né? Sem ser aqueles medalhões que já estavam prontos, que a última diretoria contratava. Essa nova diretoria com o José Boto, ela prefere um estilo ali mais low profile, né? Os jogadores com menos renome no mercado. E aí é o caso do Mickey Johnston, que tem 26 anos e na última temporada, em 41 jogos, marcou 3 gols e deu 5 assistências. Mas é bom a gente frisar que ele não é o homem-gol. Ele é aquele jogador de abrir espaços, né? Dar assistências para fazer a engrenagem rodar durante as partidas. Galera, tem também o caso do Juninho, que era uma outra aposta do José Boto e a princípio está indo para a Arábia Saudita. Segundo o jornalista Vini Casagrande, tem 2 clubes da Arábia Saudita que pretendem contar com o Juninho, que chegou no Flamengo, fez até alguns gols, mas depois perdeu espaço. Os times da Arábia Saudita querem investir $250 mil pelo empréstimo do jogador, e aí quem sabe no futuro fazer a contratação em definitivo do nosso atacante. Os 2 clubes são, um time é o Al Riyad e o outro time é o Najma, lá da Arábia Saudita, né? O Flamengo gastou, na época, 31 milhões de reais para contratar esse jogador. Mas eu queria frisar algo aqui, uma observação na minha opinião, galera. Tipo, temos ali na base o Rian Roberto, que joga aberto pela esquerda. Sei que ele é muito novo, mas tem muito potencial. Temos também o Chola, que joga aberto pela esquerda. Então, se eu fosse diretor do Flamengo, antes de contratar
algum reforço vindo de fora, uma aposta, ainda mais sem ter nome, né, sem ter aquele peso no mercado, eu testaria alguém da base. No caso, o Chola, que para mim é o mais bem preparado, já está quase estourando a idade dele para o sub-20, e é um moleque que faz muito bem essa função, né, de ponta esquerda, é um moleque driblador, cruza muito bem, chuta muito bem pro gol. Então, Pedro, eu tentaria alguém da base, porque temos bons jogadores na base. Vou dar um exemplo também na parte de volante, né? A gente está precisando de um volante. Só que temos o Pablo Lúcio na base, que é um exímio jogador. O moleque tem muita qualidade, ele joga como volante, mas poderia muito bem jogar como um camisa 10. Então, eu, como acompanho muito a base, eu tentaria alguém da base primeiro, para depois ir para algum clube da segunda divisão da Europa, tentar. Eu sei que tem o caso do Pablo Mari, que deu muito certo no Flamengo, espero que isso aconteça também com o Mickey, e vamos ver aí se o Juninho fica no Flamengo e se ele tem mais algumas oportunidades e consegue mostrar o seu futebol. Mas a filosofia do Boto é essa e eu queria muito saber sua opinião. Gostaram dessa contratação? Porque a partir do dia 10 irá abrir uma nova janela, irá se abrir, na verdade, uma nova janela, e o Flamengo irá anunciar essa contratação do Mickey no próximo dia 10, tá? E aí, eu queria muito saber de vocês se essa ideia de pegar jogadores da base é uma ideia muito absurda ou se vocês acreditam também, assim como eu, que jogadores da base, já que não vai trazer um medalhão, eles poderiam muito bem fazer essa função. Mas tomara que o Boto ele consiga acertar, porque ele terá a chance dele, né? O Flamengo com dinheiro no bolso pela venda do Gerson, pela premiação lá na Copa do Mundo de Clubes, e agora o Boto, que na última janela não tinha muito dinheiro para contratar, ele terá que mostrar para o que veio. É um cara que entende muito de futebol, tem uma experiência na Europa e o BAP confia plenamente nele, né? Eu não enxergo o BAP como aquele cara especialista em futebol, mas ele colocou o Boto para ser o homem, o manager do futebol rubro-negro. E a gente tem que dar uma chance para o José Boto. E é isso que acontecerá nessa próxima janela, que o Boto consiga trazer bons jogadores, porque o Flamengo todos os anos luta por todos os títulos e não pode ser diferente daqui para frente com essa nova diretoria. Que tudo dê certo e que o Flamengo consiga, no Mickey, encontrar esse jogador da ponta esquerda que tanto desejava. Mas, a princípio, o José Boto ainda contratará um atacante, e aquele cara que ele queria, o Vlahovic, atacante que estava na Juventus, ele, a princípio, está se desligando do time europeu e pode ficar disponível no mercado, já que é um desejo aí do José Boto que ele contrate também esse jogador, né? Ele tem que fazer o que ele acha que é correto, já que ele é um homem forte no futebol rubro-negro. Mas aquela situação do Pedro deixou todo mundo meio desestabilizado, né? Torcida, jogador, comissão técnica, até o BAP, que falou que não vai se meter no futebol, ele falou sobre a situação do Pedro, né? O Flamengo apagou a nota, colocou uma nota nas redes sociais, ficou um clima meio estranho. Eu acho que era desnecessário uma situação dessa com um atacante de tanta qualidade, que várias vezes já abriu mão de sair do Flamengo para continuar no seu time de coração. Pedro, com certeza a torcida do Flamengo confia em você, a gente sabe que você vai dar a volta por cima aí nessa sua volta, há muito tempo parado sem jogar futebol, então demanda de algum tempo para voltar àquele ritmo de jogo. É isso sobre o mercado da bola, desculpa eu me estender, tá? Mas a gente tinha que ir profundamente sobre os detalhes dessa contratação do Mickey, e também tem essa situação do Juninho, que a princípio está indo embora. Juninho, fará falta para vocês? Mickey, é uma boa contratação? Por favor, seu comentário é muito importante, coloca ele aqui embaixo do vídeo. O Flamengo teve a reapresentação dos seus jogadores e já começou a treinar. E um jogador que não apareceu no treino foi o Gerson, porque o Gerson já partiu para a Rússia. O Flamengo botou o dinheiro no bolso e o Gerson, um excelente meio-campo, né, um jogador de rara habilidade, ele se despediu mais uma vez de um time sem completar o seu contrato. Até hoje, o Gerson não consegue chegar até o final dos acordos com os clubes. Um outro jogador que não apareceu foi o Eric Pulgar. Isso porque ele teve que fazer uma cirurgia, né? Ele acertou o jogador do Bayern e ele que acabou se lascando. Então, no 5º metatarso do pé, ele foi operado e só deve retornar em setembro ou em outubro. O jogador que fará muita falta nesse elenco. Então, é o que eu já falei na outra matéria. Temos o Pablo Lúcio, um jogador de muita habilidade. Ele pode subir para o elenco profissional, acredito que isso aconteça, porque ele goza da confiança do técnico Felipe Luiz.
para formar ali o elenco do Flamengo, quando o Flamengo precisar ele entrar em campo, porque tem muita habilidade o Pablo Lúcio. Então, Eric Pulgar vai ficar alguns meses aí de molho, Gerson já está fora, mas o Pedro treinou normalmente e o Flamengo está se preparando para a próxima partida do Campeonato Brasileiro, que é contra o São Paulo. O Flamengo, que é o líder do Brasileirão, jogará uma partida difícil contra o time São Paulino, mas é isso, galera. A gente fez uma Copa do Mundo nos limites do que a gente poderia alcançar, porque acredito eu que vencer o Bayern era uma missão muito difícil, se provou realmente uma missão muito difícil, apesar dos nossos erros bobos, mas todo mundo antes da Copa do Mundo estava com aquela expectativa. Pô, se chegar nas oitavas, tá de bom tamanho. A gente chegou nas oitavas, ficou aquele gostinho de poder chegar mais longe nessa competição, mas infelizmente pegamos um dos times mais difíceis do mundo nas oitavas. Jogamos com dignidade, partimos para cima, jogamos do jeito que o Flamengo joga, mas acabamos tendo muitos erros, né? Então o Flamengo se despediu da Copa do Mundo, pegou uma boa experiência na Copa do Mundo e agora segue para suas competições, Copa do Brasil, Libertadores e também Campeonato Brasileiro. Boa sorte aí pro Felipe Luiz, que é um técnico elogiado pelo restante do mundo inteiro, né? Os jornalistas de fora do Brasil aí rasgando elogios ao técnico Felipe Luiz. E acredito eu que daqui a um tempo algum clube europeu vai fazer alguma proposta para tentar tirar o nosso técnico. Espero que ele continue por muito tempo no rubro-negro, porque ele entende muito de Flamengo e é um técnico, apesar de ser brasileiro, é um técnico muito moderno, né? Um novo também na carreira, mas com muito estudo relacionado aos times adversários. Ele provou isso aí no Flamengo e Chelsea. Ganhamos bem do Chelsea depois derrotou o Palmeiras, fizemos ali uma partida inesquecível, foi um jogão, eu gostei muito da partida contra o Chelsea, e é isso sobre a volta do Flamengo. Os treinamentos estão a todo vapor, o Flamengo treinará bastante essa semana para mostrar um bom futebol contra o São Paulo. Boa sorte ao Felipe Luiz e boa sorte também ao restante do elenco rubro-negro. Estamos juntos e um fim de semana abençoado para vocês, um excelente domingo, tenham uma semana excelente, até a próxima e saudações.